Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou. Agora, a Gospel Manancial apresenta programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Um programa com muita reflexão, oração e a poderosa Palavra de Deus. Na apresentação do pastor Antônio, pastora Sueli e diaconisa Luana. Um programa para toda a família. No ar, programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa tarde. E já vai começar mais um programação Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Um programa de oração, reflexão e palavra. Já estamos daqui a pouco orando e iniciando mais uma reflexão de hoje. Amém? Pai do Senhor, irmãos. Glória a Deus, né, por mais um dia de vida. Uma boa tarde a todos e que Deus possa entrar através dessa rádio nos corações de cada um e abençoar o seu lar, né? E que tudo hoje seja vitória. Amém? Boa tarde a todos. Pai do Senhor. Deus venha falar grandemente no seu coração essa tarde, amém? Glória a Deus. Já vamos estar orando e apresentando a todos os ouvintes dessa rádio, aos que assistem também, os telespectadores da live, né? Que Deus venha a hoje dar vitória a todos, como Ele sempre vem falando conosco, que fique mais em atenção aí para que Ele venha falar com vocês e vocês venham a entender. Amém? Deus abençoe a todos e oramos ao grande Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te peço nessa tarde, meu Deus, venha, Senhor, a contemplar a bênção dos teus filhos, a petição de cada um, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Senhor, visita todos aqueles que estão com adversidade, tribulação, né? Que estão aí doente espiritual, dormindo espiritualmente, Senhor. Nos ajude a buscar, Senhor, essas almas que estão aí a perecer, que estão aí fora do teu caminho, que estão se desviando, Senhor. Deus Todo-Poderoso, venha, Senhor, abrir os olhos daqueles, Senhor, que precisam buscar mais sabedoria e discernimento na Tua Palavra, Senhor, para que venha, Senhor, a buscar a Tua salvação. Porque o Senhor fala na Palavra, Senhor, buscar ao reino dos céus em primeiro lugar, amar a Teu Deus sobre todas as coisas e a Tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amar o Teu próximo como a si mesmo, e assim seja feita a Tua vontade, nos deleitar no Teu caminho, buscar, Senhor, a sabedoria, buscar a face do Senhor, como? Orando, jejuando, buscando nas madrugadas, buscando aos montes, buscando ao vale, e assim por diante, Senhor. Seja feito sempre a Tua vontade, pois das trevas o Senhor nos tirou, e agora estamos na luz. Obrigado, Deus. Visita também, Senhor, os moradores de ruas, aqueles que estão necessitados, Senhor, da Tua presença, que saíram do Teu caminho. Deus, ao lar de cada um, leva nesse momento da Tua presença, para que venha cada um deles sentir o Teu arrepio do Espírito Santo de Deus,
Eu te peço neste momento por toda a nação, eu te suplico, eu te clamo, Senhor. Em nome de Jesus, eu apresento a todos, Senhor, aos nossos amigos, aos que estão ouvindo, aos que não são também, que possa ser e que venham, Senhor, para a tua caminhada, para a nossa caminhada, no caminho juntamente ao caminho de Cristo, aquele que nos fez o convite para a nossa salvação. Eu já te agradeço, Senhor Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu abençoo a todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje estaremos falando daquele que nos tirou das trevas e que venhamos a andar dignamente no caminho do Senhor. Amém? Hoje é a reflexão do dia, falando daquele que nos tirou das trevas. Glória a Deus. A irmã Cleida aí está nos assistindo. A paz de Jesus, a paz de Cristo a todos. Que Deus esteja aí com todo. Amém. A irmã Val está aí nos ouvindo, né? E vamos aí ver se a gente consegue trazer o seu pedido, né? Fala o louvor e a gente vai estar verificando aí. Amém, irmã? Deus abençoe e que Deus esteja aí com a presença dele na tua vida, né? Pois se queremos Cristo, se queremos Deus, temos que buscar a todo tempo, a nos deleitar no seu caminho, a seguir os seus mandamentos. Amém, meus amados? Então já vamos estar começando aí a reflexão de hoje, que fala daquele que nos tirou das trevas. Qual é o louvor? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos começar a nossa reflexão hoje sobre quem nos tirou das trevas. Lá em 1 Pedro 2:9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que honraria é esta que o Senhor nos concedeu? Existe todo um contexto quando isso é dito. Na primeira epístola de Pedro, nos é dito para nos livrarmos de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja e qualquer outra coisa má. Depois diz que Jesus é a palavra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e que nele também somos como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, a fim de sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Dito isto, o apóstolo nos diz que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de exclusiva propriedade do eterno Deus. Mas para que o Senhor Deus constituiu tais coisas? Para que venhamos a nos orgulhar em nós mesmos? Não. Isto é tudo para que anunciaremos as grandes
daquele que nos convocou das trevas para a sua luz. Somos exclusivos dele. Não há espaço para outras divindades em nossos corações. Apenas Cristo, e tão somente Ele deve estar no nosso trono dos nossos corações. Deus nos elegeu, nos fez sacerdotes dele e nos santificou enquanto povo, para que vivamos em uma vida coerente com o santo Evangelho de Deus e proclamemos quão maravilhoso é o Deus que nos trouxe das Maldivas trevas para a sua majestosa e maravilhosa luz. Proclamamos essas verdades e que através dessa proclamação outros venham a ser resgatados para a maravilhosa luz do Cristo. A Ele a glória, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus. E aí vemos que o que adianta, né? É o homem ganhar o mundo, né? E perder a tua salvação. Então o que importa para nós? O que importa para nós é que nós vivíamos num mundo de trevas e hoje vivemos na luz, que é o caminho com Cristo. Quando aceitamos o convite de Cristo, aceitamos andar na luz. E essa é a importância que Deus quer para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Tem um louvor que fala de luz. Glória a Deus. Estaremos aí tocando um pedido para a nossa irmã Val. Vamos tocar um louvor da harpa que fala porque ele vive. Posso crer no amanhã. Amém? Logo após estaremos completando a reflexão do dia com a minha esposa. Até já. Enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã.
porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Meus irmãos, é isso daí. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Só porque Ele vive, porque o amanhã ainda continua sendo um grande mistério, né? E Deus abençoe a todos, né, que estão aí nos assistindo, né? A paz do Senhor, Patrícia, né? A nossa amiga Creida também, né? Lá de Porto Feliz. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A Val, né, que está aí nos assistindo, irmã Val. Deus abençoe a todos e que Deus venha falar tremendamente aí com vocês e conosco. Amém? A paz do Senhor e até daqui a pouquinho. Pai do Senhor a todos que estão ouvindo aí, a irmã Val, a irmã Cleide, todos que estão ouvindo, que Deus possa alcançar todos vocês nessa tarde. Deixa eu continuar aqui a reflexão sobre a luz, né? A luz e as trevas. A luz nunca pode estar onde está as trevas, né? Aonde tem trevas, a luz vem para iluminar, né? A luz vem para clarear, para mudar o rumo. Aqui no texto de 1 João, do 1 João 1, 5 ao 7, fala um pouco sobre a luz, né? E quem está na luz vive em comunhão com Deus e com os seus irmãos. Ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, e ao mesmo tempo não amar aquele a quem vê. Isto é completamente impossível. Por isso, precisamos aprender a viver com as diferenças. Somos diferentes, mas irmãos um dos outros, né? As características de quem anda na luz. Quem anda na luz brilha, né? Quem anda na luz brilha. E se você está incomodando alguém aí, é porque você está brilhando, porque você está com a luz do nosso Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu creio que todo mundo que está nos ouvindo aí está andando na luz, né? Todos nós estamos andando na luz, todos nós estamos caminhando na luz. E aqui em Mateus 5,14 fala assim: quem anda na luz anda segundo a revelação de Deus, através da sua palavra e da direção do Espírito Santo. É o crente que segue os passos do seu mestre. Sempre que brilhamos, incomodamos. Por isso é que muitas vezes somos perseguidos, caluniados, humilhados, porque o inimigo não suporta quando nos vê brilhar. Aqui tem uma historinha, irmãos, sobre o pirilampo e a cobra. O pirilampo pergunta para a cobra:
eu pertenço à sua cadeia alimentar? E a cobra diz: não. Aí ela diz para a cobra: então por que você vive tentando me comer? Aí perguntou o pirilampo à cobra, né? E a cobra respondeu: é porque eu não suporto ver você brilhar. A nossa vida é assim também, irmãos. Quando alguém vê que você está brilhando, quando alguém vê que você está subindo, que a sua vida está melhorando, que você está feliz, tenta, né? Tenta te incomodar, tenta entrar no meio da sua vida para te colocar no chão, né? Porque ninguém suporta ver o outro feliz. Muitos não gostam de ver a gente feliz, né? Então, essa aí, historinha parece apenas uma história de criança, mas não é. É a realidade da nossa vida, né? O nosso inimigo, ele quer nos destruir e está sempre à nossa espreita porque não suporta ver o brilho da presença de Deus na nossa vida. Você está a incomodar? É porque você está a brilhar. Se você está incomodando aí, irmão, se você está incomodando alguém, irmã, é porque você está com o brilho do Espírito Santo sobre você, sobre a sua casa. Você anda com a luz. E essas pessoas que estão ao redor de você, elas não suportam você e não suportam ver a sua felicidade. Toma cuidado cada um e vigia, porque o inimigo está ao derredor, né? O inimigo está tentando derrubar aí os casamentos, as famílias. E pensando bem aqui, colocando, né, dentro da nossa casa coisas que o inimigo mesmo ele coloca para atrapalhar a nossa casa. Às vezes é um programa na televisão, às vezes é um celular demais na mão. As famílias hoje em dia não sentam para almoçar junto, pais e filhos não oram junto. Muitas coisas aí atrapalham o casamento, a vida familiar, é coisa implantada pelo inimigo dentro da nossa casa. Devemos desvigiar, procurar, né, na palavra de Deus o que devemos de fazer para estar edificando o nosso lar, né? Porque os lares de agora estão muito prejudicados por causa dessas coisas de muitas coisas que temos agora, né? Tipo celular, computador. Eles tiram a atenção da família, eles tiram a atenção dos filhos. Muitos filhos não almoçam com seus pais, às vezes almoçam sentado na mesa, mas com o celular na mão. Outros almoçam nos seus quartos, né? Não é assim. Deus gosta da família unida, Deus gosta da família, né, em oração. Então vamos vigiar, irmãos, porque o inimigo está ao derredor aí. E o foco é a família. A família é onde ele quer destruir, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Aqui em João 15:8, irmão, fala tudo o que faz é respaldado pela palavra de Deus, porque é um crente com motivação corretas em Deus. Normalmente, quem está na luz frutifica sempre. Suas motivações lhe levam ao centro da vontade de Deus. E o maior desejo de Deus é que a gente entenda isso, que se esforce para andar na luz e seja um cristão frutífero, que está em Timóteo 2,4, né? Você sabe aonde quer chegar. Salmo 119, 105 fala assim: todos os que andam na luz brilham, vivem com motivações corretas e sabem aonde querem chegar. Não são cegos, têm os olhos do entendimento abertos e são pessoas com a visão clara. E se você, amado e amada, tem brilhado, tem vivido com motivação correta em Deus, tem conhecimento de onde quer chegar, então, irmãos, você brilha e você incomoda. E se você está incomodando, não se preocupe, porque você está com a luz do Espírito Santo, como eu falei, né? Tudo aquilo que brilha
incomoda e as trevas não combinam com a luz, né? A gente tem que vigiar, irmãos, porque a gente somos luz, né? Aqui na terra, a gente somos sal da terra. A gente devemos de mostrar o caminho, principalmente nós pastor, né? Diáconos, obreiros, todos nós fomos escolhidos por Deus para mostrar o caminho de Deus, que é a luz, porque o Senhor fala: eu sou a luz do mundo. Quem anda, né, nele nunca estará em trevas. Amém, irmãos? Eu vou estar passando aqui para o pastor Antônio agora. Eu espero que a luz do Espírito Santo esteja com todos e guia todos nessa tarde. Amém? Colocou aí, Lu? Ah, reflexão. Agora eu vou. Agora no programa é o momento da Palavra de Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus pelo fôlego de vida. Glória por mais um dia estarmos aqui a vir falar da palavra de Deus, que é tudo mais importante para nós, né? Hoje eu estava aqui a meditar no momento em que a minha filha e minha esposa falava sobre a luz, né, nas nossas vidas. Meus irmãos, hoje é muito importante nós pregar o evangelho e buscar a resgatar almas para que venha se batizar e venha a seguir o caminho de Cristo, ser imitador de Cristo. Mas ganhar essas almas existe uma grande importância antes até mesmo deles se batizarem, porque hoje eu vivenciei aí, ontem, duas causas que eu fiquei meio que pensando, né? Como que pode se batizar um cristão, sendo que ele não sabe o que significa o batismo, não sabe nem o que significa primeiramente aos mandamentos de Deus, ao que vem ser o batismo, só para dizer que foi ganho almas. Eles têm que estar aptos a se batizarem, porque a gente vê muito batismo aí hoje, e daqui a pouco é que nem casamentos. Muitos estão se casando hoje e separando-se amanhã. Por quê? Falta uma sabedoria, um entendimento claro do que vão fazer. Eu acho que um casamento, para ser um casamento, ele vem a ser uma união em Cristo, né? E nas leis da terra, e a vir a ser próspero. Porque por que casar? Se casar é uma união, e por que casa e há separação? Então temos que saber que um batismo, quando nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, isso vem
a nos trazer uma remissão, uma salvação, andar nos mandamentos de Deus. Eu creio que eu perguntei para essas duas pessoas e elas querem entender o que é a palavra de Deus. Claro que eles batizaram e não entenderam nada, só batizaram e aí acabam de repentemente voltando para o mundo. Porque quando eu me batizei, eu fui ler, mesmo que alguém não me explicou, mas também foi um pouco explicado na igreja que eu batizei. Para se batizar e andar aos caminhos de Cristo, a vir ser um cristão verdadeiramente. O que adianta nós ganhar almas e só batizar e dizer que ganhamos almas? Não, temos que ganhar almas e explicar o que é o batismo. Muitos estão acontecendo isso, não estou falando todo e nem estou julgando ninguém, mas é triste de saber disso de um recém-batizado que quer entender o que é o batismo, batizou, mas não sabe o que está vivendo, ainda pratica até mesmo coisas que a doutrina da igreja, outra, não sendo a igreja evangélica, ainda pratica. Por quê? Porque não foi vos ensinado. Então é triste isso, né? Temos que ficar atento nisso daí. Por isso que muitas almas, muitos membros saem porque não está entendendo nada, né? Não é só explicar sobre dízimos e oferta e não explicar verdadeiramente o que é um batismo. Não estou generalizando, estou falando de alguns casos. Então é triste isso daí, mas vamos buscar a sabedoria para nós podermos estar explicando isso para aqueles que nos perguntam, né? Então é isso que eu tinha que dar uma refletida em cima dessa reflexão aí, uma pequena espanada. Era isso que eu queria falar, porque, como eu falei, é triste de saber que tem muitos batismos, assim como alguns casamentos que acontecem por aí, né? Então, meus irmãos, eu quero dizer nessa tarde que quando Deus nos tirou das trevas para a luz, é para que nós venhamos a ganhar a nossa salvação. O batismo é para isso, para seguir teus mandamentos, entender o que há escrito nas escrituras, procurar saber o que nós temos que fazer, porque Ele quer que nós façamos o bem, não o mal, para que sejamos, como já foi falado, luz e o sal da terra. Porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então, lendo aqui, só para não ficar na minha reflexão e na minha palavra, para que fique na palavra de Deus, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, andando dignamente, né? Por esta razão, fica no capítulo 1, no verso 9, para quem quiser estar marcando. Então fala assim: porque por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então é o que eu estava falando. O que adianta eu falar, eu ganhei uma alma, eu e minha família, vamos supor, ou eu e a minha denominação, mas não dá o conhecimento espiritual, a sabedoria e a inteligência que Deus quer que nós buscamos. É estar lendo a sua palavra, é estar buscando nas madrugadas, jejuando, ensinar tudo isso para que eles vivam em santidade. E é importante que alguns venham e perguntem para a gente, porque a gente vê que o que adiantou muitas das vezes eles serem batizados, se não tem uma explicação biblicamente, uma base bíblica para eles, para com eles. Então eu acho que é importante. Eu fui batizado, casei, né? Estou aí na caminhada com Cristo,
fazendo o que ele me pediu, pois eu tive um chamado e eu estou seguindo a esse chamado que ele me fez. E não é por outras, né, por novas que eu estou fazendo isso. Eu estou entendendo que há casos e casos, que nem um caso desse que venha, né, um casal, ou seja, uma jovem ou um jovem me perguntar isso. Então me diga para mim, meus amados, de que forma ele foi batizado? De qualquer jeito. E não pode isso. Não pode isso. A explicação espiritual tem que ser dada a ele, né? Um estudo bíblico, né? Para que eles venham a saber verdadeiramente o que é um batismo. Porque um batismo é ser batizado pelo Espírito Santo e entender o que realmente vai fazer. Então eu creio que, como Deus conhece todos os corações, todos os pensamentos, às vezes um jovem desse, ou uma jovem, ou uma senhora, está sendo batizado e não sabe. E pela misericórdia de Deus, até por isso eu penso assim, isso é o meu pensamento. Talvez até Deus não dê aí uma certa consequência para esse que batizou e está novamente no pecado ou seguindo o velho caminho, porque ele não foi instruído espiritualmente, né? Eu creio, porque o nosso Deus é tão misericordioso que ele perdoa aquele que peca sabendo, mesmo voltando para o teu caminho, e aquele que não sabe o que está fazendo, que foi batizado e acha que tem coisas que ainda é normais. Então é importante isso aí, né? É muito importante que o cristão seja batizado e entenda verdadeiramente o que é um batismo, né? Que é uma aliança que se faz com Deus Todo-Poderoso, com a Santa Trindade, e tem que haver uma certa sabedoria, que ele comece a entender o que é verdadeiramente a Bíblia, que ele comece a ter um estudo bíblico, né? Comece já desde o início já ter o ensinamento no batismo. E eu vi que em alguns casos falta isso daí. Então, lendo aqui no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, né? Agrade em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então vocês estão vendo que é para isso que nós somos batizados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para que nós sabemos que temos que andar no mandamento de Deus, buscar a sabedoria, discernimento em cima da palavra, para podermos explicar a essas e outras pessoas, todo o mundo, porque ele fala na palavra: ide, pregai o meu evangelho, ide e fazei discípulos. Então é muito bom que quando está num lugar que Deus se faz presente, ele começa a mostrar a esses ocorridos, né? A essas falhas. Somos humanos, somos falhos, mas temos que saber que Deus quer que nós buscamos a perfeição. Amém? Então, lendo aqui no verso 11 de Colossenses, primeiro: fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Então temos que estar todo o tempo buscando, né, segundo a força da sua glória, para que todo o tempo estejamos contentes na presença do Senhor. É fácil? Não é. Mas o bom é estar na presença de Deus a todo tempo, dando graças a Deus, porque a graça dele nos basta. Dando graça ao Pai, no verso 12, dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Então, os santos da luz, a Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele nos fez assim, ele nos batizou, nos remiu, para que nós sejamos também santos. Nós não somos santos, mas ele quer que nós nos santificamos todos os dias, todas as horas, e
se nós podemos, como eu sempre falo, a todo tempo dar glória, dar graças a Deus e agradecer a todo tempo, eu acredito que seria melhor, como eu e meu irmão em Cristo, o pastor Walter, sempre a gente fala, é melhor orar do que reclamar. Mas é difícil isso para todo mundo, porque ainda falta uma sabedoria, um entendimento, né? Então muitas das vezes eu vejo e até repreendo alguém ou algo que fica a reclamar, que vive dentro do caminho do evangelho, mas reclamam. Então ainda falta uma sabedoria, ainda falta um entendimento, porque não é fácil viver e não reclamar. Mas quando a gente lembra que há lá um Todo-Poderoso que a nós justifica tudo, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas obras, que só Ele vai justificar tudo, né? E que não precise nenhum ser julgado, porque aquele que lá em cima for julgado, como foi pregado ontem, a gente sempre fala, se for julgado já sabe que está condenado, porque os que vão para lá já estão salvos, porque não vai precisar ser julgado, né? Porque o nosso advogado fiel já nos avaliou, que é o nosso querido Jesus Cristo, nosso Rei, né? Então, lendo aqui no verso 13 do capítulo 1 de Colossenses, continuando, o qual nos tirou da potestade, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, né? Então Ele nos tirou das trevas, Ele nos remiu com teu sangue e nos purificou do pecado. Como nós falamos, Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Então Ele nos tirou das trevas, da potestade, né? Das mãos do inimigo, das mãos de Satanás, porque ele foi lá no inferno e pegou a chave da vida e da morte. E naquele dia foi falado e que nenhum fosse tocado, senão o nosso Pai permitir. Amém? Então vamos crer nessa palavra, pois ela é verdadeiramente pura nas nossas vidas, e temos que crer que só Deus nos justifica, porque aquele que vive em Cristo, né? Nenhuma condenação há para aquele que vive em Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Só em Cristo, só no nosso Deus, porque quem pode nos remir a não ser Ele? Isso também foi falado ontem. Então há concordância na palavra de Deus, há confirmação, porque Deus, quando Ele está no negócio, meu irmão, você escuta algo aqui de Deus e daqui a pouco você vai ali em outro lugar, você escuta o que está assim a par, uma do lado do outro, são confirmação de Deus. Então por isso que temos que confiar verdadeiramente na palavra de Deus e viver ela, porque não adianta nós viver uma coisa e falar outra. Deus quer que nós pregue o que nós vivemos o que nós pregamos. Então se nós viver o que é de Deus e pregar o que é de Deus, tudo na nossa vida vai acontecer no tempo certo, na hora certa, na hora dele, porque a peleja é dele. Tudo que nós pedimos, ele fala na palavra: tudo que pedires em meu nome para o meu Pai será vos dado. Então creia nessa palavra, irmãos, porque a palavra de Deus é pura, viva e eficaz, profunda nas nossas vidas. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Em todos os lugares Ele está, tudo Ele pode nas nossas vidas. Então dele nada vai escapar. E naquele grande dia, todos se ajoelharão e todos os olhos o verão. Então lembre dessa palavra. Então lendo aqui no verso 15. Qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. Nós, como fala da fé, nós não podemos falar como é o nosso Deus, mas ele fala que somos semelhança à sua imagem, né? Imagem e semelhança.
Então temos que crer nisso. Se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, então somos igual a Ele. Só que Ele tem todo o poder e toda a glória, né? E por isso que temos que confiar no que Ele fala e no que Ele nos promete. Temos que buscar primeiro aos reinos de Deus, aos reinos do céu e a tua justiça. E as demais coisas serão vos acrescentadas, né? Glória a Deus. Por isso, então, meus irmãos, eu profetizo na vida de todos paciência, sabedoria. É o que Deus quer que nós vamos buscar, sabedoria, para discernir o que há dentro da palavra dele. Porque isso aqui é importante para nós. Buscar o que verdadeiramente Deus quer dentro das palavras. Não só os 10 mandamentos, mas toda a palavra dele seja, né, reconhecida por nós. Como foi falado, é uma carta do Pai, uma carta de Deus. E nós temos que entender o que está escrito aqui dentro. O que Ele verdadeiramente quer para nossas vidas. Porque nada de ruim eu creio que não. Ele quer o que é bom para nós. Ele quer nos repreender. Mas para que nós venhamos a ter o que Ele nos promete lá na mansão celestial. Né? Lá não haverá mais choro, não haverá mais doença e viveremos felizes a vida eterna, né? Glória a Deus. Então no verso 16 fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, né? Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Por isso que fala naquela palavra, né, que Ele vos fala, porque dele são dele e para Ele são todas as coisas. Então temos que confiar, porque quando Ele veio, o Espírito Santo, no começo, que Ele criou os céus e a terra era vazia, né? E escura. E Ele criou tudo. Então é tremendo a palavra de Deus, é muito poderosa. Muitas das vezes eu leio aqui, alguns versículos eu venho a ficar meditando. E às vezes eu falo, como será, né? Eu fico pensando comigo, como será esse reino, né, que o Senhor nos prometeu lá em cima. Então é difícil a gente permanecer na presença, é muito difícil, mas o bom é saber que é verdade, é verdadeiro o que Ele fala, assim como Ele fala na palavra que Deus não é o homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então é tremendo a palavra de Deus, viva e eficaz, né, como fala na palavra. É como uma espada de 2 gumes que corta, né, e a ponta aguda, tão aguda que pode alcançar a nossa medula. Então, meus amados, o que eu tenho que falar é que nós vivemos em um tempo que Ele fala que não há mais tempo, o momento é agora, que Ele está às portas. E eu vejo que muitos se preocupam mais com objetos materiais, e sendo que o que há mais importante é o reino de Deus, é o que há lá nos altos céus. O que é lá onde tem que estar o nosso coração, porque onde está o nosso coração também está, onde está o nosso tesouro também está o nosso coração, né? Então é lá que tem que estar o nosso tesouro, lá nos altos céus. E lendo aqui no versículo 17, e ele é antes de todos as coisas, e todas as coisas submetem para Ele. No versículo 18, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito. Glória a Deus. Então, meus amados, para encerrar aqui a essa palavra, eu quero dizer que, de novo, é muito difícil, não é fácil amar a teu próximo, não é fácil estar perdoando, mas temos que fazer isso. É difícil, mas Deus quer que nós façamos isso. Cristo quer que nós sejamos assim,
imitadores dele, porque só assim teremos a nossa salvação. Pois ele diz que lá não entrará os escarnecedores, os mentirosos, os bebarrão, né? Os escarnecedores e os homicidas, e todos os que seguem esses caminhos, os ímpios. Então, meus amados, eu profetizo sabedoria na vida de vocês, semana de vitória, tá? Eu profetizo prosperidade também, mas na medida dele, seja feita a vontade dele, não a nossa, porque só a palavra dele é viva e eficaz. Eu vou estar lendo aqui um último versículo que fica em Colossenses também, no capítulo 2, no verso 3, que diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aqui é verdadeiramente a palavra de Deus. Em quem está escondido toda a sabedoria? Nele, mas ele nos dá aqui o manual, que é para que nós aprendamos o que é verdadeiramente toda a sabedoria. Está aqui. Ele nos dá todo dia a oportunidade para aqueles que acordam e novamente dá o fôlego de vida. Aqui, ó, o manual. Pois para aqueles que vivem reclamando, busquem mais a Deus e o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, como ele fala, será-vos acrescentada. Amém, meu irmão? É essa palavra que eu tenho aqui para vocês hoje. Então, como eu profetizei sabedoria toda, busquem mais, orem mais, jejuem mais, como fala no louvor, que ele vai com certeza se inclinar sobre vós, assim como fala o salmista no Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou sobre mim. Ele se inclinará sobre vós. Tenho certeza disso. Como fala também na palavra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. Se aquele povo que chama pelo meu nome se converter dos seus pecados, né? E se converterem, eu sararei a terra. Então, meus irmãos, vamos estar encerrando aqui e orar para que Deus continue aí com essa grande misericórdia que ele fala, a palavra que dura para sempre, né? Amém? Glória a Deus, Samuel. Veremos aqui se nós encontramos aqui o louvor, né, do homenzinho torto, Samuel de Itu. E ainda como foi passado os dias das crianças aí, a semana da criança, nós vamos estar aqui procurando, tá, Samuel? Nome de apóstolo, né? Samuel, profeta Samuel. Tá bom, Samuel? E logo após vamos ver se nós tocamos aí o teu louvor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. A paz. De um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta.
num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. Graças a Deus. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus, toda segunda. Glória a Deus. É isso daí, Samuel. Então, vamos lá. Deus abençoe, tá? Obrigado pela participação. E na quarta-feira estamos de volta, já estaremos orando e agradecendo a todos aí que estão nos ouvindo, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai celestial, te peço nesse momento, leva da tua presença, Pai. Leva da tua providência, leva também da tua unção a cada um daquele que te pede, Senhor. Senhor, aceite, Senhor, as petições de cada um deles, Senhor. Deus, dá, Senhor, a bênção de cada um na tua medida, seja feita a tua vontade, não a nossa. Pai querido, nesse momento eu te peço, visita também aos moradores de rua, a todos, Senhor, necessitados. Eu apresento também aqui do Parque Industrial Irmã Naí, a irmã Francisca, a irmã Edileudo, todos os seus filhos, todas as famílias, seja a mesma consideração aí, a intercessão a todos, em nome de Jesus, irmã Silene, a todas as tuas famílias, a todos os seus familiares, também lá no aeroporto, o irmão Nascimento, a irmã Marcela, a gente apresenta também. Senhor, aceita as petições dele, muda o cativeiro, Senhor, porque só o Senhor pode. As nossas orações, Senhor, vai, Senhor, para que o Senhor atenda a esses pedidos. Também, Senhor, apresento o José Nascimento, lá do Jardim Rancho Grande. Em nome de Jesus, eu apresento também a Rádio Manancial FM, a irmã Patrícia lá do Mato Grosso, a irmã Cleida de Porto Feliz. E estamos intercedendo aí pelas tuas famílias. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço. O pastor Alain Barreto aqui também da Rádio Manancial. A gente tem apresentado a todos os dias. O Senhor conhece o nosso coração, conhece o coração dele, o pensamento de todos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, providência a cada um na tua medida e não na nossa. Em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, semana de vitória a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E até quarta-feira, se Deus quiser e assim nos permitir. Vai aí um forte abraço da programação Família Debaixo das Bênçãos de Deus, e um forte abraço de Deus em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus, a vitória é sua.